Grande do Norte vive uma grave crise do ponto de vista financeiro, fiscal. É fato que essa crise tem um reflexo da conjuntura a nível nacional. A recessão, a queda do PIB, o desemprego, mas é fato que a situação aqui se agravou e muito diante, né, da incompetência e da ineficiência da atual gestão. Digo isso porque os estados vizinhos aqui nossos, eu não vou falar só dos estados governados pelo PT, Ceará, Bahia e Piauí, eu vou falar também da Paraíba, Ricardo Coutinho, eu vou falar também do Maranhão. Os estados do Nordeste enfrentaram essas mesmas dificuldades do ponto de vista, né, dos efeitos da crise a nível nacional. No entanto, esses estados não atrasaram salários, não atrasaram pagamento de fornecedores, mantêm investimentos, inclusive os governadores estão bem posicionados para ganhar até em primeiro turno. O que fazer diante disso? Um conjunto de medidas, até porque para resolver, repito, esse grave problema, esse déficit, nós começamos 2018, o orçamento que foi apresentado à Assembleia Legislativa tinha um déficit de quase 1,5 bilhão. O déficit hoje diminuiu, mas está muito alto ainda, na casa de quase 900 milhões de reais. Esse déficit é oriundo de quê? Por exemplo, dívida com os servidores, dívida com os fornecedores. O que fazer? Um conjunto de medidas. Primeiro, ampliar a capacidade de arrecadação da receita do Estado, aperfeiçoando os instrumentos de combate à sonegação, recuperação, melhorar a recuperação da capacidade da dívida ativa do Estado, porque nós temos uma dívida em torno de 7 bilhões de reais. Na verdade, esse é o calote, né, que o povo do Rio Grande do Norte sofreu, fruto das incompetências, né, das gestões anteriores. Bom, 90% dessa dívida ativa é crédito podre, mas uma parte dessa dívida é recuperável. Nós vamos melhorar o percentual de recuperação dessa dívida. Hoje o Estado recupera 0,25%, o que dá em torno de 25 milhões. O Estado do Maranhão adotou uma série de instrumentos que nós vamos adotar aqui, o que pode levar, essa é a nossa projeção, a recuperar 3,5% dessa dívida ativa. Isso sairia de 25 milhões para cerca de 170 a 175 milhões de reais. Como é que nós vamos fazer isso? Uma força-tarefa. A Procuradoria-Geral do Estado já é quem faz o acompanhamento da dívida ativa, mas nós vamos chamar o fisco. Os auditores fiscais do nosso estado, diga-se de passagem, nós temos um corpo técnico extremamente qualificado, então uma força-tarefa, a PGE, com os auditores. A outra medida é o repasse junto aos demais poderes. Não é aceitável de maneira nenhuma que a chamada sobra de caixa não venha automaticamente para a conta do Tesouro, como é feito em todos os estados. Eu, sinceramente, confio na sensibilidade e no espírito público dos demais poderes para que nós possamos repactuar exatamente, né, essa situação. Uma outra medida que nós vamos adotar é a chamada antecipação de receitas. Por exemplo, royalties. Nós podemos muito bem fazer uma antecipação de receitas. Uma outra medida é a renegociação das dívidas do Rio Grande do Norte. Uma outra medida, a reforma administrativa, não como uma panaceia, mas uma reforma administrativa para que a gente possa, repito, economizar mais. O fato é que não é uma medida isolada, mas um conjunto de medidas, como eu acabei de mencionar, que de forma harmônica nós vamos controlar essa desordem das contas aqui no Estado, esse descontrole, esse desgoverno, ou seja, corrigir esse desequilíbrio fiscal e aí, se Deus quiser, Aldemar e Margarete, regularizar o pagamento em dia dos servidores, dos fornecedores e, né, o foco nas políticas sociais,
principalmente nas áreas essenciais como segurança, saúde, educação, e recuperar a capacidade de investimento do Rio Grande do Norte com um novo modelo de desenvolvimento com inclusão social e econômica. Agora mesmo está em discussão no Plano Nacional uma medida provisória, mais uma do governo entreguista que aí está, que quer alterar a legislação para permitir a privatização das companhias de saneamento básico de todo o país. Aliás, uma medida que está na contramão do que está acontecendo no mundo, né? Países que privatizaram os seus serviços de água, de abastecimento de esgoto, voltaram atrás. Por quê? Porque esse modelo não funcionou. Até porque a empresa privada, de repente, o interesse dela é ir para aquelas cidades onde dá lucro. E o interior, e as pequenas cidades, como é que fica? Mas eu fiz apenas isso para dizer que, no plano nacional, nós somos contra essa medida. O PT, inclusive, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade e, portanto, né, a CAERN no nosso governo vai ser fortalecida para que ela possa cumprir o papel dela, né, um papel fundamental, que é o papel do saneamento, com a questão da universalização do serviço de água, de abastecimento, a questão do esgoto, a questão do saneamento ambiental. Lembrando, né, que quanto mais a gente investir na questão do saneamento ambiental, mais também nós estaremos contribuindo, né, para a saúde da nossa população. Com relação aos demais ativos, é evidente que eu não posso lhe adiantar nada nesse momento, até porque, se Deus quiser, eleita, né, governadora, na transição é que nós vamos ter acesso, né, ao quadro geral do Estado, a todos esses dados e poderíamos, eventualmente, examinar, né, alguma perspectiva. Mas o que eu quero aqui destacar é que, veja bem, tem algumas medidas, você falou, tudo bem, depende da autorização de outros poderes, mas creio que não vou ter dificuldade. Por exemplo, meu relacionamento com a Assembleia Legislativa, conheço bem aquela casa, fui deputada estadual durante 8 anos, assim como a articulação junto ao Congresso Nacional. Eleita governadora, eu já vou chegar com um senador lá, que é Jean Paul Prats, que é o nosso primeiro suplente, né? Estamos aí na luta pela eleição de Zenaide, com chances reais de conquistar uma das vagas, das 2 vagas para o Rio Grande do Norte, o Alexandre também, o nosso candidato do PT, o espírito público que deve prevalecer, ou seja, o compromisso com o Rio Grande do Norte, porque, veja bem, não é razoável de maneira nenhuma que os demais poderes fiquem com sobra de caixa e o Poder Executivo, de repente, sem dinheiro para honrar o pagamento dos servidores, entendeu? Esse é o tipo de um processo negocial que eu vou assumir a liderança, né, e não deixar acontecer o que aconteceu agora recentemente. O atual gestor mandou um projeto de lei para a Assembleia Legislativa para repactuar, né, esse repasse junto aos demais poderes e simplesmente não houve nenhum empenho da parte dele. Terminou que os próprios parlamentares que dão sustentação ao governo reprovaram o projeto que lá ele enviou. E a diferença foi só um voto. Enfim, Eudemar, eu acho que tem uma coisa que vai pesar muito, é que a partir do ano que vem, né, se Deus quiser, com o respaldo popular, primeira coisa, eu vou recuperar a credibilidade, tá entendendo, da gestão no Rio Grande do Norte. Chego com a legitimidade da urna, chego com a legitimidade, está entendendo, do respaldo popular. Portanto, todas as medidas que nós encaminharmos para a Assembleia Legislativa, elas serão fruto de um intenso debate com todos os segmentos da sociedade, com o empresariado, com os trabalhadores. E quero aqui reiterar, não terei dificuldades junto à Assembleia Legislativa, porque confio, né, que os parlamentares que lá estarão a partir de 2019 têm compromisso com os interesses do povo do Rio Grande do Norte. Sou contra aquela proposta que foi encaminhada para a Assembleia Legislativa, porque primeiro mandou um pacotaço para a Assembleia Legislativa,
onde a conta recaía somente sobre as costas dos trabalhadores. E olha que falta de sensibilidade, meu Deus. O trabalhador, no caso o servidor, já amargando, né, uma situação cruel, que é o direito sagrado dele de receber em dia assegurado. Está na Constituição. Como é que você, está entendendo, passa 4 anos sem garantir um direito sagrado, que é o trabalhador chegar no final do mês, receber o seu salário, e você ainda mandar um conjunto de medidas para aquela casa, onde só ia penalizar exatamente o conjunto dos servidores? Os servidores se mobilizaram, o que fizeram muito bem, contou com a participação de alguns parlamentares na Assembleia Legislativa, e aqui eu destaco o papel do próprio deputado estadual Fernando Mineiro, do próprio deputado Kelps e outros, né? Enfim, e a Assembleia rejeitou aquele pacote. O que é que nós vamos fazer? Primeiro, vamos estudar medidas para recompor o fundo previdenciário dos servidores, que o atual gestor passou a mão, me parece, as informações que eu tenho, em torno de quase 900 milhões, e mesmo assim não atualizou o pagamento dos servidores. Aliás, vale ressaltar que o atual gestor também, em 2006, teve o benefício da repatriação dos recursos, que foi uma legislação a nível nacional e que o Rio Grande do Norte recebeu, mesmo assim não atualizou o pagamento dos servidores. Com relação à questão da reforma da Previdência, isso é um debate que vai haver a nível nacional. Eu vou contar com um novo ambiente político no Rio Grande do Norte a partir de janeiro do ano que vem, que começa, repito, né, com a recuperação da credibilidade, né, do governo do Rio Grande do Norte. E só aqui destacar que esse debate sobre a questão previdenciária, isso é um debate que será feito a nível nacional, mas eu não vou me furtar aqui de dizer uma coisa para vocês, né? O PT foi e é contra essa proposta de reforma da Previdência que o governo ilegítimo quis impor de goela abaixo. Sabe por que nós somos contra? Primeiro, pela parte de uma premissa falsa, dizendo que a Previdência é deficitária. Foi feita uma CPI no Senado da República. E a CPI mostrou que a Previdência não é deficitária. Na verdade, o que existe é que de recursos destinados para a Previdência são desviados para outras áreas à luz de um mecanismo chamado DRU. Vou mais adiante. A CPI mostrou que o que precisa ser feito é acabar com a sonegação das dívidas junto à Previdência Social. Existe um montante enorme. E segundo, como é que você vai concordar com uma proposta de reforma da Previdência que adota uma regra única, universal, 65 anos de idade para homem e mulher, 40 anos de contribuição, uma regra única, universal para um país de dimensão continental como o nosso, com disparidades do ponto de vista regional, com especificidades do ponto de vista de categoria. Então, assim, sabe, Aldemar e Margarete, eu, portanto, quero dizer que esse debate sobre a questão da Previdência é um debate que deve se dar em um outro patamar. Primeiro, com um governo que tenha legitimidade e, sobretudo, né, com muita transparência. O ensino médio, segundo o IDEB agora, recentemente divulgado, o ensino médio do Rio Grande do Norte está entre os 3 piores do Brasil. Também nas outras modalidades, os anos iniciais do ensino fundamental, os anos finais do ensino fundamental também muito ruim, a passos de tartaruga. Veja, primeiro compromisso nosso é recuperar o Plano Estadual de Educação, com foco na questão de ampliar a oferta de creche, porque a despeito dessa ser uma prerrogativa dos municípios, mas eu, enquanto professora, governadora, tenho que assumir o compromisso, e o compromisso está assumido, de fazer a ponte junto ao governo federal para ajudar as prefeituras a ampliar a oferta de creches no nosso estado. Nós temos cerca de quase 70% das nossas crianças no Rio Grande do Norte sem creche, porque, evidentemente, seus pais não têm orçamento, está entendendo, para colocar numa creche particular. O outro foco nosso, evidentemente, que o ensino fundamental, que é de prerrogativa dos municípios e contribuir também, o ensino médio,
aí é o foco do Estado, porque de acordo com a Constituição, a obrigação do Estado é precisamente na questão do ensino médio, e nós vamos fazer uma reestruturação do ensino médio no nosso Estado. Nós vamos, se Deus quiser, em parceria com o Instituto Federal de Educação, os IFRN, com a nossa Universidade Estadual, parceria, inclusive, chamar também um Sistema S para colaborar. Nós queremos implantar uma rede estadual de ensino técnico e profissionalizante no nosso Estado. Ou seja, nós vamos dar muita ênfase no ensino médio com vistas a tornar o ensino médio atrativo, né? Eu sonho, tá entendendo, com um dia em que eu possa ver os estudantes, o olho brilhando, tá entendendo, de alegria, de desejo, de vir para o ensino médio oferecido pelo Estado, assim como o olho dele brilha, né, quando ele consegue uma vaga na Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica através dos nossos IFRN. Quero ainda aqui adiantar a educação em tempo integral, outro foco de prioridade nossa, porque nós temos cerca de mais de 470 escolas do ensino fundamental. Sabe quantas escolas oferecem educação em tempo integral no Rio Grande do Norte? Cerca de 20. Nós não chegamos a 5%. E o Plano Estadual de Educação estabelece uma meta lá em sintonia com o Plano Nacional de Educação de no mínimo 50%. Associada a isso, a valorização dos profissionais da educação, isso passa não só pelo cumprimento do piso salarial, mas também pelas políticas de formação inicial e continuada. Nós temos ainda um contingente expressivo de professores, meus colegas professores no Rio Grande do Norte, assim como no país, que não tem a formação adequada para a disciplina em que ele leciona. É preciso responder a isso. Então, por isso que investir também na política de formação inicial e continuada. A gestão democrática da escola, que a gente quer aperfeiçoar, trazer cada vez mais, né, a comunidade para participar também da gestão democrática da escola. E quero aqui destacar o nosso compromisso com a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Eu já tenho dito e volto a repetir, eu não vou fazer coro às vozes do atraso que dizem que a UERN é gasto. Pelo contrário, a UERN é investimento. O Rio Grande do Norte deve muito à Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, porque ela, do ponto de vista de inclusão social na educação, ela desempenha um papel muito importante. Afinal de contas, é a UERN que já garantiu que o direito dos estudantes de origem pobre, das classes mais baixas, possa fazer o seu curso de nível superior. Outra coisa, o quanto a UERN já, inclusive, ajudou o Estado formando professores nas mais diversas áreas, nas licenciaturas, para atuar na rede pública. Então, eu quero aqui deixar claro o nosso compromisso, né, com o fortalecimento da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. E mais do que isso, eu não quero ela somente apenas cumprindo esse papel de inclusão social, que é garantir, né, aos jovens do Rio Grande do Norte, especialmente no interior, que é onde ela está, o direito de fazer um curso de nível superior. Não, eu quero ela ao lado do IFRN, da UFESA, da UFRN, como parceiras do nosso governo em busca da promoção do desenvolvimento econômico e social do nosso Estado. Agora, quem defende a federalização, a senhora acha que seria uma alternativa? Veja bem, eu tenho que ser muito sincera com o povo do Rio Grande do Norte. Esse tema da federalização, ele não prospera porque simplesmente não há de maneira nenhuma essa proposta por parte do governo federal. Então não vamos iludir, né, a população. Agora, o que deve ser feito e vai ser feito, e eu vou fazer no Fórum dos Governadores do Nordeste, eu vou cobrar. Aliás, já adiantei até ao ex-ministro Fernando Haddad, candidato a vice-presidente da nossa chapa, junto com o presidente Lula, eu já adiantei para ele. O que eu vou fazer no Fórum dos Governadores do Nordeste? Vou liderar o movimento para que o governo federal, que não tem essa proposta de federalizar as universidades estaduais, institua um programa de apoio financeiro às universidades estaduais.
Não tem o ProUni, que é um programa fantástico. Meu Deus, o ProUni é maravilhoso. Permitiu que mais de 1 milhão de jovens pobres, que nunca iam ter o direito de realizar o seu sonho, de fazer um curso de medicina, de fazer um curso na área de ciências humanas, e hoje já são mais de 1 milhão em todo o país que, né, se qualificou, fez um curso de nível superior via o ProUni. Não tem o FIES, outro programa também importante de inclusão social na educação. Por que não pode ter um programa que ajudaria financeiramente as universidades? E quando eu falo principalmente das universidades no Norte e Nordeste. Então, sabe, Aldemar, esse tipo de proposta concreta, né, que, se Deus quiser, nós vamos pautar, eleita governadora, porque aí é uma forma do governo federal, a quem constitucionalmente cabe, principalmente a prerrogativa de garantir o ensino superior, ajudar aos estados, né, que também, né, que também atuam no chamado ensino superior. E eu quero destacar aqui ainda no campo da educação uma outra proposta que eu considero muito relevante, que é o Fundeb. O Fundeb é uma política de financiamento. Foi aprovado em 2006, no governo do presidente Lula. Eu tive a alegria naquela época de ter sido a relatora do Fundeb. E ele é fundamental, imprescindível para fazer funcionar a rede de educação básica em todo o país. Rede essa que beneficia quase 50 milhões de estudantes, desde a creche até o ensino médio. O Fundeb foi tão importante que o piso salarial, né, a lei do piso salarial, da qual eu fui uma das idealizadoras, só nasceu por conta do Fundeb. O Pró-Infância, que são as creches, o caminho da escola, aquele transporte amarelinho, também só nasceu. Por quê? Porque o presidente Lula, né, teve a ousadia e a sabedoria de quebrar paradigmas e dizer que a partir daquele momento, quando ele chegou no governo do Brasil, a educação não podia ser mais tratada como gasto. A educação tinha que ser encarada como investimento. O Fundeb, portanto, né, veio para incluir a política de financiamento desde a creche até o ensino médio. Ocorre que o Fundeb tem prazo de validade. Termina agora em 2020. Daí porque já tem proposta de emenda à Constituição no Congresso, inclusive no Senado, a PEC 24, de autoria da senadora Lítis da Mata, da qual, olha que coincidência feliz, eu sou a relatora nesse exato momento. E nós estamos lutando lá para aprovar o Fundeb, portanto, dar continuidade ao Fundeb, o Fundeb se tornar uma política permanente e mais do que isso, Aldemar, ampliar a participação financeira do Fundeb junto aos estados e municípios. Primeiro, dizer aqui que o povo do Rio Grande do Norte clama, cobra, exige, reivindica, está entendendo, que a segurança seja tratada, né, como a prioridade das prioridades. E assim será no nosso governo. Nós não podemos, de maneira nenhuma, darmos como natural a tragédia que tomou conta do Rio Grande do Norte. 2017, mais de 2.300 assassinatos. É o dobro da média a nível nacional. 68 por 100 mil habitantes. Sabe quantos roubos de transportes no ano de 2017? Mais de 8 mil. De cargas, se perdeu a conta. Policiais, inclusive, morrendo. Já são mais de 20 policiais. Então, assim, Aldemar, é claro que eu tenho dito que esse tema tem que ser tratado com muita seriedade. Até porque a onda de terror, de medo que assola o Rio Grande do Norte não é um problema exclusivo do Rio Grande do Norte. É um problema a nível nacional. Mas é fato que a ineficiência da atual gestão conseguiu piorar o que já era ruim. E conseguiu de tal forma que, inclusive, até os investimentos para essa área foram reduzidos, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O que fazer? Nós vamos atuar, primeiro, o foco na valorização dos policiais. Mas eu quero adiantar aqui também a questão da investigação eficiente.
os investimentos na questão da tecnologia, inteligência, uso de novas tecnologias, produção de pesquisa, dados, a retomada do controle do sistema penitenciário do nosso Estado. Nós não podemos deixar que prospere essa situação. O Estado falhou no enfrentamento às facções, o crime está mais organizado do que o Estado. Nós temos que ter firmeza no sentido de enfrentar essas facções, de desbaratar o crime organizado. Para isso, claro que nós vamos ter que contar com o governo federal, nós vamos ter que contar com a parceria com os estados aqui na divisa, né? E, evidentemente, que as políticas de prevenção, quanto mais, por exemplo, a gente avançar na educação em tempo integral, mais nós estaremos contribuindo para diminuir os índices de criminalidade e violência, cultura, esporte, etc. E no tocante ao policial, vou voltar para o que eu disse que era a primeira frente nossa, né, para, se Deus quiser, reduzir os índices de criminalidade e violência. Primeiro, né, a valorização passa, primeiro, por a gente, por mais policiamento. Nós temos que recompor o efetivo. Nós temos hoje, entre o efetivo previsto e o efetivo real, você tem cerca de 9 mil e poucos, quando era para ter 20 mil. Então, nós vamos ter que fazer um planejamento, concurso de forma gradativa, para a gente ir recompondo o efetivo na Polícia Militar, Civil, Perito, Agente Penitenciário e Corpo de Bombeiro. Sabe quantos anos esse Estado passou sem fazer concurso público? Mais de 13 anos. Para a polícia. Como é que eu vou falar para o Rio Grande do Norte que eu vou melhorar a segurança pública no Rio Grande do Norte se eu não tiver esse compromisso de recompor o efetivo? Isso tem que ser uma prioridade nossa. Quero ainda aqui destacar o seguinte, por exemplo, a participação das policiais. Nós temos cerca de 7.700 policiais no Rio Grande do Norte. Sabe quantas mulheres existem? 190 e pouco. Só tem uma mulher coronel. E agora, né, já fazer como outro, no apagar das luzes desse governo, anunciar agora um concurso e ofereceram só 65 vagas para mulheres. Na Polícia Civil, nós temos 1.642, quando éramos para ter mais de 5.000. É por isso que o nível de elucidação dos crimes no Rio Grande do Norte é baixíssimo. Por quê? Porque eles não podem fazer milagre. Então, recompor o efetivo, planejamento, como eu vou organizar as contas, que eu disse desde o início, corrigir o desequilíbrio fiscal. Então, nós vamos fazer de forma sistemática esses concursos para ir recompondo o nosso quadro. Agora, não basta só isso. O centro de formação, para garantir a qualificação permanente dos nossos policiais. Não basta só isso, nós temos que assegurar aos nossos policiais a regularidade nos instrumentos básicos de trabalho dele, que vai desde o colete, mas não é o colete vencido, o fardamento, a pistola, a munição. Os soldados chegam para mim e dizem: Fátima, pelo amor de Deus, não entregaram a farda, eu tive que tirar do meu parco salário para comprar a farda. Outro dia o policial chega para mim e diz: senadora, olha, o colete que eu estou usando é vencido. Lembre, senadora, que por debaixo desse colete tem uma vida humana. Então, o que eu quero colocar é que nós temos que dar um tratamento, né, de valorização, de dignidade salarial e profissional aos nossos agentes na área de segurança pública. Além dessas medidas, nós vamos instituir o seguro de vida. Nós vamos, claro que instituir o seguro de vida levando em consideração a atividade insalubre, a atividade de risco que eles exercem. Mas antes nós temos que dar, repito, aos profissionais da segurança todos os instrumentos básicos de proteção no exercício da sua função. Quero aqui dizer para você, conversei com o governador Ricardo Coutinho, que adotou uma proposta lá na Paraíba que tem se revelado eficiente, que é o plano de metas e bonificação. O que significa isso? Significa você ter metas, por exemplo, no caso dos policiais, que é no que diz respeito ao número de apreensão de armas, que é a questão da redução do número de crimes. Por exemplo, no caso do Corpo de Bombeiros, o número de vistorias que ele vinha fazer. No caso dos agentes penitenciários, a redução de crimes dentro da cadeia,
a redução drástica de rebeliões, e com isso o policial seria reconhecido através de uma bonificação. O fato é que isso é uma experiência que foi adotada em Pernambuco, aliás, na Paraíba, como em outros lugares, e o fato é que a Paraíba aqui, vizinha, ao contrário do Rio Grande do Norte, que os índices explodiram, a Paraíba está conseguindo diminuir os índices de criminalidade e violência. E não esquecendo aquilo que eu coloquei, nós temos que ter uma polícia inteligente. O que é uma polícia inteligente? É dar à nossa polícia as ferramentas tecnológicas operacionais. Quanto mais você investir em inteligência, quanto mais você fazer o uso de novas tecnologias, o sistema de vídeo monitoramento, que só tem na Grande Natal e em Mossoró. Eu tive hoje com um trade turístico e dizendo para eles que nós precisamos ampliar essa parceria com eles, com o setor empresarial, para ampliar o sistema de vídeo monitoramento em todo o estado, porque é o seguinte, amigo, o caminho que tem se revelado eficiente para diminuir a criminalidade e a violência no Brasil e em todo o mundo é investimentos em inteligência, em tecnologia, pesquisa. Por quê? Porque você vai melhorar o padrão de investigação e, ao mesmo tempo, você vai orientar de forma estratégica quais são as áreas onde o policial deve exatamente atuar. O Rio Grande do Norte sabe da minha trajetória, sabe que, para além de questões políticas ou ideológicas, eu sou movido a espírito público. Então, meu compromisso, em primeiro lugar, é com os interesses do povo do Rio Grande do Norte. Eu quero aqui só destacar que, por exemplo, quando quiseram fechar os bancos postais no Brasil e que ia atingir fortemente o Rio Grande do Norte, aliás, os bancos postais que eram e é administrado pelo partido do governador. Quando quiseram fechar, eu, na condição de presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, liderei uma mobilização que contou, inclusive, com a participação aqui dos prefeitos, do sindicato, e o fato é que realizamos audiências públicas e o resultado foi que, felizmente, conseguimos evitar essa maldade, porque significava deixar mais de uma centena de municípios no Rio Grande do Norte, não só sem determinados serviços, mas deixar esses municípios principalmente sem acesso aos serviços bancários básicos. E com isso ia prejudicar cada vez mais a pequena economia local e etc. Dou outro exemplo aqui, que é a questão da transposição do São Francisco. Quando assumi a presidência da Comissão de Desenvolvimento Regional, pautei como prioridade na comissão a questão da infraestrutura hídrica, com foco na região Nordeste, com foco principalmente na retomada da transposição das águas do São Francisco. A Tribuna do Norte, inclusive, acompanhou a imprensa aqui do estado. 2017, fizemos Caravana das Águas, realizamos audiência pública no Senado, com a presença dos ministros. Aqui no estado, a obra foi retomada. Esse ano retomamos a mobilização novamente, levei os ministros novamente à Comissão de Desenvolvimento Regional, até porque veio a empresa que estava, a segunda empresa que estava fazendo a transposição do São Francisco, rescindiu o contrato, daí a nossa preocupação de retomar essa mobilização novamente. Fizemos audiências públicas agora em julho, com a clareza de que essa obra que só é realidade hoje, graças à ousadia e à sensibilidade do presidente Lula, porque foi ele quem tirou ela do papel, foram os governos do PT quem deixaram essa obra 94% concluída. E qual é o meu papel agora, enquanto representante do povo potiguar? É liderar esse movimento, como tenho feito, para que o governo federal entregue as obras do São Francisco. Infelizmente, durante todo esse período, dessas audiências todas, o governador não foi a nenhuma dessas audiências. Mas eu quero só concluir dizendo que, veja, quando eu falo isso aqui, não é nenhum favor, até porque é minha obrigação. Uma das prioridades do nosso governo, se Deus quiser, a partir do ano que vem, vai ser infraestrutura hídrica. Nós vamos, se Deus quiser, revisar o Plano Estadual de Infraestrutura Hídrica, e eu não concebo um plano de infraestrutura hídrica para o Rio Grande do Norte se a gente não tiver a garantia da segurança hídrica. E quem vai dar a garantia da segurança hídrica é a transposição das águas do São Francisco.
Meu amigo, eu costumo dizer, eu conheço a seca não é por dicionário nem por livro de história, não. Eu conheço a seca porque vivi na pele o que é as consequências impiedosas da seca naquela época, tá entendendo? Da seca, dos tempos do Coronel. Então, eu quero só para reforçar isso aqui, daí a nossa prioridade, a nossa luta para que a transposição seja concluída, para que as águas do São Francisco cheguem na bacia Açu-Piranhas. Mais do que isso, concluir Oiticica em 2019. Mais do que isso, iniciar o ramal Apodi-Mossoró, que precisa ser iniciado. E a gente construiu o nosso sistema, consolidar o nosso sistema adutor, oeste, Seridó, bem como programa de cisterna, perfuração de poços, etc. A questão do aspecto financeiro. Olha, eu lembro que o governador chamou a bancada para uma reunião e nós fomos lá, a maioria da bancada, e eu lá, né, disse ao governador que tinha ficado assim, indignada como é que ele permitia que o presidente da República desse a palavra a ele, que a medida provisória seria editada na segunda-feira. Portanto, o próprio governador foi para o Instagram, foi para o Twitter dele, Twitter ou Instagram, sei lá, e anunciou ao Rio Grande do Norte que o dinheiro seria liberado na segunda-feira. E depois, simplesmente o governo federal disse que não pode mais liberar. Que é isso? Eu, como governadora do Rio Grande do Norte, não aceitaria jamais um ato desrespeitoso como esse, um ato desprezível como esse. Eu não aceitaria, sabe por quê? Porque isso não estaria desrespeitando a mim. Estaria desrespeitando, milhares de servidores públicos que, de repente, sonharam, naquele momento, com a possibilidade, meu Deus, de ter o pagamento de dezembro em dia e de ter o seu 13º. Ora, quem era o ministro da Fazenda? Quem era naquele momento? O todo-poderoso Henrique Meirelles, do partido do governador. Outra coisa, o governador aderiu a esse governo golpista que está aí. Ele traiu as forças políticas, inclusive, que participaram com ele da eleição de 2014, inclusive o PT, e traiu quando aderiu ao governo golpista que está aí. Da nossa parte, o Rio Grande do Norte sabe perfeitamente, né, que todas as vezes que convocada, e mesmo sem ser convocada, até porque, repito, né, na hora de defender os interesses do povo do Rio Grande do Norte, não tem questão de partido A, B ou C, nem de ideologia A, B ou C. É meu papel, é meu dever. É meu dever. Assim, se Deus quiser, como governadora, vou ter toda humildade de ir em busca do diálogo com a bancada federal. Não me interessa se o deputado foi eleito por partido A, B ou C. Vou ter toda humildade. Toda humildade, por quê? De bater a porta, tá entendendo? Quantas vezes for necessário. Por quê? Porque eu estou ali delegada pelo povo do Rio Grande do Norte, né, para falar em seu nome. E assim será, se Deus quiser, a nossa postura. Nós temos pesquisas que mostram que, graças a Deus, a nossa campanha continua indo muito bem. É uma campanha bonita, sabe por quê, gente? Porque ela é movida à verdade, ela é movida a sentimento, ao chamamento popular. Foi isso que me fez colocar meu nome à disposição, né, nessas eleições para o governo do Rio Grande do Norte. Eu tenho dito muito que Rio Grande do Norte me adotou como uma filha, né? Cheguei aqui com 15 anos de idade, me torno professora, junto com os meus colegas professores, organizando a luta em defesa da escola pública, lutando pelo respeito aos professores. Depois o Rio Grande do Norte, meu Deus, me deu tantas procurações, de deputada estadual 2 vezes, federal 3 vezes, me fez 2 vezes a federal mais votada do Rio Grande do Norte. 2014, quebrou paradigmas, me fez a primeira senadora de origem popular. Aí agora, diante de um sentimento popular desse, ou seja, é o povo que quer, que exigiu a minha candidatura, e se Deus quiser, é o povo que vai me levar, né, à governadoria, me elegendo governadora nessas eleições,
Então, eu quero dizer, Ademar, que é uma campanha bonita, uma campanha honesta, uma campanha limpa. Esses ataques dos adversários, enfim, não passam de desespero, né? Fake news, factoides. O caso da nomeação da garota não tinha absolutamente nada de ilegal, tudo amparado regimentalmente, eu falo da estudante. E essa questão do programa de governo. Veja, eu queria aqui até rapidamente aproveitar para agradecer, porque, graças a Deus, nós contamos com uma equipe qualificada de professores, técnicos, especialistas nas mais diversas áreas, que formatou o nosso programa de governo, foi objeto de vários seminários regionais, foi objeto de seminários temáticos. Nós começamos, Margarete, discutindo exatamente a crise fiscal, até porque se a gente não resolver o rombo, né, das contas do Rio Grande do Norte, se a gente não organizar as contas do Rio Grande do Norte, como é que nós vamos dar os outros passos de regularizar pagamentos, né, de botar as políticas sociais para funcionar, etc. Discutimos saúde, educação, juventude, mulheres. O programa está no site, o RN que o povo quer, portanto, ainda sendo objeto de consulta. E, claro, Aldemar, que nós fomos nos inspirar em experiências não só dos governos do PT, mas também aqui em Ricardo Coutinho. Eu acabei de falar do plano de metas e bonificação no Piauí. Na verdade, ali foi um pequeno erro de revisão, e aí fizeram esse factoide todo, né? Mas isso... Não vai ter dimensão. Não, nenhuma, meu querido. Sabe por quê? Porque, evidentemente, que esse pequeno erro de revisão, que, aliás, era um assunto, inclusive, importante, porque diz respeito ao programa de uso racional da água. Quer dizer, lógico, ao invés de falar do conteúdo, aí é uma coisa tão, tá entendendo? Menor, tão pequena, que ao invés de falar do conteúdo, aí vem se apegar o fato de que apareceu o nome do Piauí. Eu não tenho nenhuma vergonha, nenhuma, em trazer experiências boas que deram certo nos outros estados para cá. Por exemplo, eu quero trazer para o Rio Grande do Norte, na área da saúde, a rede de policlínicas que o governador Camilo implantou no Ceará e que está funcionando muito bem. Sabe para quê, Margarete? Essa rede de policlínicas são chamados centros de atendimento especializado para garantir às mulheres, aos homens que precisarem as consultas especializadas, a realização de exames que ficam meses e meses, uma via crucis, para realizar uma consulta especializada, para realizar um exame. Camilo implantou essas policlínicas, isso desafoga exatamente a questão da superlotação dos hospitais, porque com os serviços de média complexidade, né, você vai organizar os hospitais para que eles se atenham àquilo que é o papel deles, que é de urgência, de emergência. Então, essa é uma experiência do Ceará que nós estudamos e que vamos, se Deus quiser, nos empenhar para realizar aqui para o Rio Grande do Norte. E ainda é evidente que no campo da saúde, né, a questão da regularidade na entrega dos remédios e todo empenho do governo para ajudar as prefeituras na chamada atenção básica, ampliar o programa Saúde da Família, valorizar os agentes comunitários de saúde e deixar uma coisa muito clara aqui, e gestão profissionalizada. Esse negócio de interferência política no meu governo, na área da saúde, no governo mesmo, isso não vai existir de maneira nenhuma. Nenhum problema dos partidos fazerem sugestões, os diversos segmentos da sociedade, seja o segmento empresarial, o segmento dos trabalhadores, fazerem suas sugestões. Mas a delegação que será conferida pelo povo a mim, enquanto governadora, eu não abrirei mão dessa responsabilidade. E aí uma gestão profissionalizada, calcada em dois critérios para mim fundamentais. Critério técnico e o critério ético. Que o nosso sonho, não é o sonho de Fátima apenas, né? Não é o sonho do PT, é o sonho da maioria do povo nordestino, da maioria do povo brasileiro, de ter Lula de volta ao Palácio do Planalto. Esse sonho continua, né? O golpe fez muito mal ao Brasil, né? Eu não pensava que, eleita senadora, né, chegasse no Senado e visse a nossa jovem democracia, né,
sofrer um atentado tão feio como foi aquele. Brincaram com a democracia, rasgaram a Constituição, tiraram uma presidenta, inventando história de pedalada fiscal. E o fato é que jogaram o país no abismo. Diziam que era para consertar a economia, para combater a corrupção, para trazer o emprego de volta. Os dados, a realidade fala por si só. O desemprego desembestou, né? Congelaram os investimentos nas áreas sociais pelos próximos 20 anos. É tão emblemático esse momento que a gente está vivendo que mais de 1,5 milhão de famílias, minha Nossa Senhora, foi obrigada a substituir o botijão de gás pela lenha. Então o golpe fez muito mal ao Brasil, né? E evidentemente que essa prisão do presidente Lula faz parte do roteiro do golpe. Lula não cometeu crime nenhum, a não ser o crime de ter sido o melhor e o maior presidente da República que esse país já teve. Pelo legado que ele deixou na educação, pelo legado que ele deixou do ponto de vista de inclusão social, de emprego, das famílias que saíram da linha abaixo da pobreza, dos primeiros de muitas famílias a chegarem à universidade, às escolas técnicas. E é por isso que o povo quer Lula de volta. Mas respondendo a você, é evidente que a perseguição contra o presidente Lula é muito forte. E se a elegibilidade dele não for assegurada, de acordo com os prazos vigentes, Fernando Haddad é o nosso candidato a presidente da República, né? Eu não tenho nenhuma dúvida. Com o Lula candidato ou o candidato apoiado por ele, que é Fernando Haddad, nós vamos para o segundo turno e vamos ganhar essas eleições. Portanto, né, isso só vai fortalecer mais ainda a nossa luta rumo à vitória aqui no Rio Grande do Norte nas eleições de 2018 rumo ao governo.